Romanos capítulo 1. Livro de Romanos, ou como alguém já disse, o quinto evangelho, o evangelho segundo Paulo. Romanos capítulo 1, versículo de número 16. Romanos 1, 16. Eu venho preparando uma mensagem já há semanas para trabalhar com a igreja sobre o nome de Deus, a santidade no nome de Deus. O nome de Deus que é santo, o nome de Deus que é glorioso. Mas depois que iniciamos aqui aquelas orações, baseada em Ezequiel 36 e Ezequiel 11, senti impelido no meu espírito de compartilhar essa palavra que hoje preparei para os irmãos. Senti inflamar o meu coração, senti Deus tocar em mim para poder compartilhar desse assunto com os irmãos. E eu gostaria que os irmãos abrissem Romanos 1,16, porque esse é um texto que possivelmente é uma síntese do livro de Romanos. É uma síntese do que aconteceu na vida do grande apóstolo. E é uma síntese do que pode acontecer com a gente também. O texto diz assim, todos acharam? Romanos capítulo 1, versículo de número 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Algumas versões vão dizer, porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Quero ficar até aqui. Porque ou pois eu não me envergonho do Evangelho. Paulo está fazendo uma defesa aqui, uma apologia. Eu não tenho vergonha do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém? Vamos orar. Amado Deus, nos colocamos diante da Tua presença nessa noite tão especial. E nessa hora, Senhor, queremos suplicar, implorar, pedir, fale com a nossa igreja, fale com o Teu povo, fale com a minha vida. Ó Deus Todo-Poderoso, derrame do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Derrame do Teu Espírito Santo sobre os nossos corações. Ó Espírito Santo de Deus, venha sobre a minha vida, que eu seja um instrumento Teu, a Tua igreja. Venha sobre a Tua igreja, que a Tua igreja seja um instrumento poderoso Teu para a Tua glória, na propagação do Teu Evangelho, na proclamação do Teu Evangelho. Que essa verdade dita por Paulo seja também uma verdade vivida por cada um de nós, por cada servo Teu, e que esse poder do Teu Evangelho seja, ó Deus, desfrutado, seja manifesto, seja compartilhado, seja implantado, seja cultivado, e que todo o poder do Teu Evangelho ache morada em cada um dos nossos corações, e que o Teu poder, segundo a Tua grandeza libertadora do Teu Evangelho, do Evangelho de Jesus, realmente realize tudo o que Tu queres para a nossa vida, para a Tua igreja, segundo a Tua vontade. Usa a nossa vida, usa essa igreja
e realiza o teu querer conosco, junto com todas as igrejas tuas, que seguem esse evangelho poderoso, que seguem a tua palavra, que possamos, ó Deus, ver o teu nome sendo glorificado na nossa nação, que possamos, ó Deus, ver o teu nome sendo exaltado em todas as nações, em toda a terra. Que possamos, ó Deus, ver o teu nome e o teu reino sendo expandido, e que os povos, as nações, as tribos, as línguas, todos se prostrem a Ti e adorem a Ti, ó Rei dos reis e Senhor dos senhores. Em nome de Jesus te pedimos, fala conosco, vem sobre nós, aviva a nossa vida, aviva a Tua igreja espalhada no Brasil e no mundo, e realiza o Teu querer, ó Deus, expandindo o Teu reino, anunciando o Teu reino e fazendo maravilhas como, ó Deus, Tu realmente faz em toda a Tua existência, em toda, ó Deus, as Tuas obras, em todas, ó Deus, as gerações. Tu és eterno, e o Senhor assim faz como quer, quando quer, do jeito que quer, porque todo o governo está à Tua disposição. Te agradecemos, ó Deus, porque acreditamos na Tua palavra, e te agradecemos pelo Evangelho de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que o teu coração seja tocado nessa noite. Quero ler mais alguns textos. O título da minha mensagem é O Poder que Muda os Corações. Você acredita nisso? Você acredita que Deus pode mudar o teu coração um pouco mais? Você já foi mudado por Deus? E você talvez diga assim, eu já fui, pastor, já fui mudado. Mas agora te fazer uma nova pergunta, Deus pode te mudar um pouco mais? Pode melhorar aquilo que já foi feito? Amém, irmãos? Eu quero acreditar que todos nós podemos crescer um pouco mais a cada fase da nossa vida. E mesmo um coração que já foi transformado, que já foi mudado, ele ainda pode ser melhorado. Ele ainda pode ser aperfeiçoado. Ele ainda pode ser ampliado nas virtudes. E é isso que eu desejo para as nossas vidas. Se algum coração hoje aqui precisa de um toque dos céus, que Deus possa mudar o teu coração pelo poder do Espírito Santo. E se há entre nós corações mudados, que eu creio que há, que Deus possa ampliar, pelo poder também do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu refletia sobre a nossa nova proposta de oração. E enquanto eu refletia, vinham várias perguntas no meu coração. Mas antes disso eu quero ler Ezequiel 36, 26 e 27. Vamos ler? Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 36, versículo de número 26 e o versículo de número 27. Diz assim a palavra do Senhor: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Aleluias. Que promessa é essa maravilhosa? 27. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Além de Deus mudar o coração, Ele ainda derrama do Espírito Santo dEle. E além de derramar do Espírito Santo dEle, nos atrai a uma nova perspectiva e a uma nova cosmovisão. Olha que interessante. Deus derrama sobre nós uma nova cosmovisão. O que é cosmovisão, pastor? É a maneira que você enxerga as coisas. Por exemplo, uma pessoa que foi criada num ambiente, que nasceu numa família e que vai crescendo, na adolescência ele começa a ter algumas descobertas com relação ao bairro dele. E depois da juventude, à cidade e ao mundo.
Mas mesmo assim, toda aquela carga de informação que ele teve durante anos é a cosmovisão dele. Aí, de repente, ele conhece novas culturas, novas ideias, conhece novos grupos de pessoas, um novo tipo de negócio, conhece outras faculdades e dilata mais, ou seja, a cosmovisão, ele amplia aquilo. Aqui o texto é tão poderoso, irmão, que Deus está dizendo o seguinte, ele vai pegar alguém que tem uma cosmovisão de coração de pedra, vai transformar para um coração agora que não é mais de pedra, é de carne, vai derramar nesse coração o Espírito do Deus vivo e depois vai atrair aos valores de Deus, como se fosse uma força magnética poderosa e irresistível. Você pode dar um glória a Deus? Isso é fruto do poder de Deus. Aqui, qualquer manipulação humana, qualquer sagacidade humana, qualquer engenhosidade ou tecnologia não entra em cena, porque tudo isso são obras de corações de pedra, por mais brilhante que seja. E é por isso que a glória de Deus, Ele não dá a mais ninguém. É porque Ele quer a glória só para Ele, para que a gente saiba o que Ele faz é especial, é maravilhoso e é tremendo. Aleluia! Em outras palavras, Deus deseja fazer isso, transformar corações de pedra em corações de carne. Ezequiel 11, 19, diz assim, olha só agora o que ele também diz para nós, dar-lhe-ei um só coração, aleluia! Pastor, mas eu não tenho o meu, agora, por que um só? Porque os nossos corações, nessa nova perspectiva espiritual, nessa nova perspectiva transformada, nessa nova perspectiva de um coração de carne que tem o Espírito Santo, agora os nossos corações não se unem apenas aos nossos corações como uma igreja local. Os nossos corações se unem ao coração de Deus e passamos a ouvir o som do batimento do coração do Todo-Poderoso. Aleluia! E era por isso que eu ouso dizer que o apóstolo João, ele queria ouvir o batimento ali in loco, ao vivo e a cores. Deixa eu ver como é esse coração de Deus. E se inclinava no peito de Jesus. Aleluia! Foi o único apóstolo que possivelmente, além de Maria, que acalentou Jesus, teve a alegria de ouvir o bater do coração de Deus. Aleluia! E aqui diz o texto, dar-lhe-ei um só coração, espírito novo, porém dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. Aleluia! Enquanto falo, mesmo que você já recebeu do Senhor um coração de carne, diga no seu espírito, diga para Deus na sua alma, diga para Deus em espírito, Deus derrama um coração de carne de uma espécie cada dia melhorada, de uma grandeza cada dia mais santificada, de uma forma onde o teu espírito passeie, more, abunde, porque é assim que eu quero viver. Enquanto prego, fale isso a Deus, fale isso, porque eu quero acreditar que essa é a vontade de Deus para nós. Aleluia! Enquanto eu pensava, refletia nisso, eu falava, Deus, eu não entendo, e aqui surgem as minhas incógnitas, as minhas incompreensões e as minhas limitações. Por que existem corações de pedra? Por quê? Por que existem corações de pedra? Por que existem corações de pedra, irmãos? Como pode seres humanos tão inteligentes, tão
tão espertos, tão vivos para tanta coisa, muitas vezes, quando se trata de Deus, quando se trata das coisas de Deus, quando se trata das palavras de Deus, serem endurecidos. Eu não consigo entender. Talvez eu não compreenda, porque talvez faz parte mesmo de algo que eu nunca poderei compreender. Até porque essa é uma perspectiva que possivelmente só Deus compreenda. Talvez hoje, claro, como um pastor, como um cristão há tantos anos, essa dúvida floresça com mais intensidade em mim. Mas um dia eu fazia parte também desse time de pedra, e achava que não era de pedra. Mas com a experiência, com o tempo, cultivando um coração de humildade, a gente vê que em alguns momentos da nossa vida, o nosso coração, ele é molinho para umas coisas, mas ele é duro para outras. E tem vezes que eu fico me perguntando, como pode, por exemplo, num país como o nosso, irmãos, tão maravilhoso, onde Deus cuida de norte a sul, leste a oeste, desse povo tão maravilhoso. Assim, desculpem o meu desabafo, e aqui é um desabafo honesto. Como eu amo ser brasileiro, irmãos. Me envergonho das coisas erradas, me envergonho, mas vocês não imaginam. Se eu pudesse fazer uma síntese, eu morreria pelo Brasil. Assim, minha vida eu dedicaria, eu não tenho vontade, assim, com exceção de um único outro país, de conhecer, de poder servir, mas como eu amo esse povo, como eu amo, e eu vejo assim, como pode um país tão abençoado, onde a gente tem uma liberdade tão grande de adorar a Deus, aonde o Evangelho agora já chegou em tudo que é lugar, praticamente, as pessoas ainda se colocarem com tanta dureza ao Evangelho, com tanta hostilidade. Então eu não compreendo por que isso acontece. Tenho algumas respostas, tenho minhas, mas eu não compreendo. E eu também não entendo uma outra coisa. Essa outra coisa que eu não entendo como Deus faz, mas me alegro por Deus fazê-la, que é como Deus pode pegar alguém que é tão hostil às coisas de Deus, que é tão avesso às coisas do Senhor, que é tão ignorante às obras da cruz, que cospe na cruz, que nega a Bíblia. Como pode o nosso Todo-Poderoso pegar essa pessoa e do dia para a noite converter, e de um homem, uma mulher hostil, fazer dela um cristão piedoso e um adorador poderoso? Como pode isso acontecer? Como pode Deus pegar alguém que é tão rude, tão seco, inimigo, irmãos? Não pense vocês, eu não sei se vocês já tiveram experiência, eu tive experiências das mais variadas das minhas evangelizações. Uma das mais traumáticas que eu passei foi num dia que eu estava mexendo no meu carro, parei, deu um problema, estava vindo do trabalho, parei numa agência, numa oficina grande, e ali um senhor estava mexendo no meu carro, e bastante amável e cortês, e eu aproveitei para fazer o que eu gosto de fazer, que é pregar o Evangelho. Irmãos, eu só faltei apanhar naquela oficina. E o rapaz não quis saber se eu tinha, por exemplo, se eu era cliente, se eu era... Foi de uma hostilidade, de uma agressividade, simplesmente porque eu citei a palavra de Deus e Jesus Cristo. Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu não sei. Eu, como sou um nordestino, no Nordeste é bem comum isso. Alguns, quando são evangelizados, dizem assim, em nome do meu santo não fale mal de nada dele e nem de Jesus, e já começa assim. E se você quiser ficar em paz comigo, então não fale o que você tem para falar. Já é assim. É mais ou menos tipo assim, tudo bem, bom dia, mas não me fale nada do meu santo, senão o negócio vai ficar feio aqui. E aí começa o diálogo por aí. Então eu não entendo como Deus pode pegar um coração desses
e de repente derramar graça, derramar luz, derramar poder e fazer com que esse coração seja transformado e essa pessoa que cuspia na cruz, que praguejava nomes feios até Deus, até a igreja, jogava pedra na igreja, de repente ele se quebra e se ajoelha e põe a sua boca no pó e adora o Todo-Poderoso. Pastor, como essas coisas acontecem? Eu não entendo. Mas algumas coisas eu compreendo e aceito. E dessa segunda que eu acabei de falar, que é a conversão, eu me alegro. E aqui o texto vai falar algumas coisas super interessantes. De corações de pedra e corações de carne, porque eu acredito, irmãos, só para a gente dar continuidade aqui, o que é um coração de pedra, pastor? Coração de pedra é um coração que não ouve o Evangelho de Jesus. É um coração que não obedece ao Evangelho de Jesus. É um coração que ignora tudo o que vem do Deus Todo-Poderoso. Abra bem os seus ouvidos e preste atenção nisso. Esses são os corações de pedra. Em outras palavras, é um coração que age como um inimigo a tudo que é de Deus ou que se posiciona de uma forma contrária ao que Deus diz. Deus sentencia, presta bastante atenção, dizendo que esses tais são corações de pedra. Pode ser um inimigo ativo ou um inimigo passivo. O ativo é aquele que declara, e o passivo é aquele que ignora. É aquele que não liga, que ouve, mas não obedece. Em resumo, um coração de pedra é aquela pessoa que não tem temor genuíno no seu coração. E é uma pessoa insensível a tudo que Deus é, a tudo que Deus faz e a tudo que Deus espera. E o coração de carne, pastor? O coração de carne é aquele que foi transformado por Deus. Nota, quem faz isso não é o pastor, quem faz isso não é a igreja, quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. E Deus faz questão de mostrar que essa obra é dele, e é por isso que o evangelista João escreveu que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós, seres humanos, só somos instrumentos do Espírito Santo. Mais nada. Somos um lápis na mão do Altíssimo. Somos um pincel nas mãos do Todo-Poderoso. Mas a obra que faz é Ele, o quadro é Ele que pinta, é Ele que desenha, porque é Ele que faz. E o coração de carne, pastor, quem é? É aquele que conhece. É aquele que conhece o quê? Que conhece a voz. Aleluia. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aleluia. Elas escutam a minha voz, disse Jesus. Ela sabe quando o mestre está chamando, quando o mestre está falando, quando o mestre está sussurrando. E esse mestre chama essas ovelhas ainda pelos seus próprios nomes. E esse mestre, quando chama, elas ouvem e elas obedecem. A Bíblia fala, Jesus dizendo ali no João 10, que o mestre chama a ovelha pelo nome e ainda as leva para fora. Olha que coisa fantástica. O mestre conduz a qualquer lugar, no aprisco e fora do aprisco. Aleluia. O coração de carne é esse que ouve e também entende. E entende e atende. Em outras palavras, é servo, é obediente, mas é amigo de Deus. Aleluias. Foi tocado e se deixou ser transformado e agora se torna, como a própria palavra de Deus diz, porque Jesus, citando sobre essas questões, Jesus, ele vem e ele diz com muita clareza que quem ouve as palavras de Deus é de Deus.
que quem ouve esse chamado, que quem ouve esse som, que quem ouve essas instruções, entende o que ele é, que ele é um pastor que conduz, que ele é o pastor que guarda, que ele é o pastor que direciona, que ele é o pastor que conhece. Jesus ainda disse lá em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aleluia! Olha que fantástico! Por isso que se tornam amigos, se tornam família, se tornam íntimos. Coração de carne é esse, que em outras palavras se torna esse amigo, porque Jesus também disse lá em João o seguinte, se alguém me ama, guardará a minha palavra, ou seja, essa palavra, ele encontra espaço nesse coração, porque esse coração agora é um coração não mais de pedra, porque o coração de pedra diz não, mas o coração de carne diz sim. Por quê? Porque o Espírito Santo atrai. Oh meu irmão, aquele que realmente é um coração de carne, acha espaço na sua mente, acha espaço na sua alma para dizer, eu vou te dar prioridade, meu Senhor, eu vou te dar espaço. Jesus disse, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para Ele, e faremos nele morada. Aleluia! Olha que fantástico! O Pai está dizendo que quem acha espaço no coração para a palavra dele, é amado pelo Pai. Quem acha espaço no coração pela palavra dele, o Pai o amará. O verbo está no futuro. Por quê? Porque Deus se revela a todos nós. Todo ser vivo, dos seres inanimados aos seres inteligentes, todos foram criados por Deus. Todos, sem exceção. Mas a esse que ele criou a imagem e semelhança, ele deseja o que? Se relacionar. E nós precisamos dar o consentimento. E por isso que ele se revela, ele cria, ele protege, ele livra, ele desperta, ele faz tantas coisas, ele morre na cruz para nos salvar. E ainda, sobretudo, ele espera de nós o seguinte, que a gente também deposite o que? Zelo, cuidado e amor a ele. Porque só assim ele vai dizer, agora eu te amo mais. Pode ver que o verbo depende de uma situação. Qual é a situação? O texto começa a dizer, se alguém me ama, guardará, ao tempo verbal, a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Agora, olha aqui. Um coração de carne, presta bastante atenção nisso. Aquele que é um coração de carne, que foi tocado, transformado pelo Espírito, agora, além de amigo de Deus, ele se torna um casulo do divino. Aleluia! Um casulo! Pastor, como assim um casulo? O divino habita naquele que tem um coração de carne. O divino, e que divino? É o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Mas não é só o Espírito Santo, é Jesus. E não é só Jesus, é o Pai. Ou seja, o Deus Trino, Criador do céu e da terra, o Todo-Poderoso, o Criador do universo, escolheu morar dentro do servo dele e da serva dele. Aleluias! Que coisa fantástica. Por isso ele se torna alguém que é temente. E por isso que ele se torna alguém que é sensível ao Senhor, porque agora o coração é de carne, o coração é de carne, o coração bate. Em que sintonia? Na sintonia do Todo-Poderoso de Israel. Pastor, e qual é o grande instrumento de Deus para transformar corações de pedra em corações de carne? O Senhor diz que o Espírito Santo trabalha, mas Deus escolheu fazer isso por um instrumento em especial. Sabe qual é? A palavra de Deus, aleluia. E o texto que lemos diz isso, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus
Notem bem, se você quer ver corações sendo transformados de um coração de pedra para um coração de carne, Deus escolheu usar essa instrumentalidade, que é a proclamação do Evangelho. O que mais, pastor? Mais nada. Mais nada. É o Evangelho. Quando a gente fala Evangelho, a gente pensa que só são os 4 Evangelhos. Não, é todo o Novo Testamento e é toda a Bíblia. Quando você ouve Evangelho, lembre-se de todas as Escrituras. Só para você ter uma ideia, lá em Gálatas, o apóstolo Paulo fala que o Evangelho foi pregado a Abraão. Em outras palavras, toda a revelação de Deus para alguém é o anúncio do Evangelho. O que significa a palavra Evangelho? A palavra Evangelho é a boa notícia de Deus. Qual é a maior notícia de Deus? Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Jesus Cristo deixou os seus mandamentos para nos conduzir uma vida de triunfo e de vitória. Então, o texto está dizendo que esse Evangelho é o poder de Deus. Esses dias atrás, enquanto assistíamos a uma série de mensagens do seminário Spurgeon, nós, do nosso curso de teologia, do nosso curso médio, estávamos dando aula de ética, cristã 1 e 2, e dei uma lista de tarefas de um outro seminário como reforço para nós. E um professor chamado Tiago Santos, ele falou algo lindo, lindo, lindo. Enquanto eu refletia nessa mensagem, eu me relembrava. E ele dizia o seguinte, lá em Gênesis 1, quando Deus cria todas as coisas, Deus cria do nada, irmãos. Olha só o poder do nosso Deus. Em teologia, nós chamamos de criação ex nihilo. Somente Deus tem esse poder de criar algo do nada. É um caos, é uma eternidade, Ele cria um universo, cria as galáxias do nada. Esse é o seu Deus, esse é o nosso Deus. Amém, irmãos? E aqui, em Romanos 1,16, o apóstolo Paulo pega, emprestado aquela ideia, de que o mesmo poder que foi usado na criação, agora esse mesmo poder é o poder que o Evangelho tem de transformação do coração dos homens. Aleluia! Olha que fantástico! Por isso que há jeito para o nosso país, por isso que há jeito para as nossas famílias, por isso que há jeito para os nossos problemas, por isso que há jeito para os nossos filhos, por quê? Porque o Evangelho de Deus é o poder que transforma, que cria, assim como Deus criou do nada, de um coração hoje de pedra, Ele pode transformar num coração convertido e poderoso para a glória do nome dEle. Assim como existe corações onde existe escuridão, existe trevas, Deus pode fazer que esse coração agora nasça a luz divina e esse coração seja um canal de bênção a milhares de pessoas. Deus escolheu fazer isso pelo poder da palavra dEle. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus, irmãos? Compete a mim, compete a você. Talvez você está me perguntando, mas pastor, eu já sou convertido, pastor. Eu quero te dizer que o Evangelho vai melhorar o teu coração cada dia mais. Toda vez que você for ao Evangelho, toda vez que você for às Escrituras, o que você precisa, irmão, olha aqui, é muito bom ganhar dinheiro, é muito bom estudar, é muito bom fazer exercício, é muito bom cuidar da saúde, mas o que nós precisamos, por excelência, sobretudo e acima de tudo, é do poder do Evangelho na nossa vida. É Ele que vai saciar a sua alma. Não são os prazeres do mundo, não são os títulos, é do Evangelho que nós necessitamos, carecemos o tempo todo. O teu coração almeja pelo Evangelho, o teu espírito deseja o Evangelho, porque um dia Deus te fez e você só vai encontrar descanso naquele que te formou. E é por isso que o salmista dizia que os passarinhos encontraram
ninho, e a andorinha ninho para si, mas eu encontrei os teus altares, Senhor Deus meu. Você e eu recebemos alegria, paz, contentamento somente no Evangelho, somente nele e em mais ninguém. Todo o demais é ilusão. Em segundo lugar, Deus, assim como Ele usa a palavra dEle, e ela é essa palavra que tem esse poder transformador, Ele deseja que nós oremos, pedindo para que o Espírito Santo de Deus trabalhe nas nossas vidas. Lá no livro de Zacarias, capítulo de número 4, versículo de número 6, o profeta disse algo especial que serve em qualquer contexto, em qualquer momento. Diz assim, o texto, prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. 2 pontos, preste bastante atenção. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Não é pela força, nem pela violência, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus. E como nós invocamos para que o Espírito Santo de Deus atue em nós, em primeiro lugar pela palavra, e em segundo lugar, por meio de uma vida piedosa de oração, de súplicas a Deus, se lançando diante de Deus, fazendo com que qualquer tipo de inimizade que vá contra Deus seja rompido e destruído. Ó, queridos irmãos, compete a nós impedirmos os inimigos da cruz. Os inimigos da cruz que trabalham dentro do nosso coração. E os inimigos da cruz que trabalham ao nosso redor e fora de nós. Lembram de Neemias, por exemplo? Quando ele estava para edificar aquelas muralhas, irmãos. Ele foi fazer uma obra muito grande, muito especial da parte de Deus, e tinham judeus entre eles, chamados Sambalá e Tobias, que faziam uma obra contra o povo de Deus, contra a edificação das muralhas. Ou seja, nós precisamos invocar em oração, ó Espírito Santo de Deus, continua a expandir o meu coração para um coração maior, para um coração de carne mais sensível, para um coração que realmente seja saudável a cada dia e que todo tipo de inimigo interior ou exterior seja neutralizado pelo poder do teu Espírito. Porque não é pela força, não é pela violência, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus que Ele vai expandir. Mas é nessa hora que precisamos sair da zona de conforto e darmos um passo diante de Deus, naquilo que a Bíblia diz, orando e neutralizando as obras do mal. Ó, querido irmão, não pense você, amado, que o diabo quer que você se aproprie dessa palavra. Todo tipo de distração e todo tipo de dispersão sempre vai haver por parte do inimigo para que você não receba a palavra dele. É por isso que quando a gente recebe uma instrução de Deus, a gente tem que cumprir aquilo que a Bíblia diz. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, não pensem em vocês que porque estamos na igreja, ou porque crescemos na igreja, ou porque recebemos ministério na igreja, que o diabo vai parar de trabalhar na nossa vida, tentando nos impedir de crescer e de dilatar a nossa vida. Não, irmão. Essa é uma luta constante na vida do crente. E é por isso que o apóstolo Paulo diz para que nós nos revestíssemos com toda a armadura de Deus e lutássemos a luta de Deus. Para quê? Para que possamos assim vencer as obras e as ciladas do diabo. Em terceiro lugar, a grande estratégia do diabo, irmãos, presta bastante atenção nisso, ou é tirar ou alterar esse evangelho poderoso para que ele não manifeste poder na sua vida. Presta bastante atenção no que eu vou dizer agora. Guarde isso no seu coração. A grande estratégia do diabo é tirar o evangelho da sua vida. É neutralizá-lo totalmente da sua vida. Ou, quando ele não consegue, ele tenta agora alterar a essência dele na tua vida.
dando uma nova releitura, interpretação, ou enchendo de ensinos diabólicos, para que por meio dessa contaminação, no nosso cristianismo seja um cristianismo doente e a gente venha a morrer. Se alguma coisa as trevas odeia, irmão, ela odeia que possamos nos apropriar do Evangelho. Não é à toa que algumas nações, guiadas por homens cruéis, a primeira coisa que eles tentam fazer é neutralizar as Escrituras. Aí eu digo, para aqui, vamos ser inteligentes. Vem cá, se você fosse eleito agora, como um presidente, um prefeito de uma cidade, ou um presidente de uma nação, você iria, em sã consciência, numa democracia, ignorar as outras religiões ou a escolha de alguém? Jamais. Nenhum evangélico deve fazer isso. Pastor, por que não? Porque é uma democracia. Cada um tem o direito de crer no que bem entender. Agora, por que alguns países, a primeira coisa, a primeira tomada é arrancar a Bíblia? E se não conseguem arrancar a Bíblia, eles tentam, então, alterar a Bíblia. Notem por que, irmãos, tirando a Bíblia de você, o poder de Deus já não vai ser mais frequente em você, nem em mim. E automaticamente o coração de pedra é empedernido ainda mais. E como vai se transformar num coração agora de carne, se o poder que transforma foi neutralizado? No grego, irmãos, essa palavra poder é dinamai. Olha que interessante. O que você lembra quando você ouve isso? Dinamite. Assim como temos uma palavra em português para expressar uma bomba, ou algo de explosão, é assim que a Bíblia chama o poder do Evangelho, para você ter uma ideia de como ele destrói as obras das trevas. Está entendendo porque o diabo tenta tirar da vida de alguns a Bíblia? Ou quando não tenta tirar, tenta neutralizar? Mas e como fazemos então, pastor? A gente faz assim, irmãos, uma lição de casa, em primeiro lugar, aqui dentro da mente, dizendo: diabo, demônios, eu não darei ouvido à tua voz, toda vez que houver uma sugestão mental, para que eu neutralize a Bíblia em mim, ou para que eu altere ela em mim, porque eu sou de Deus e eu declaro sobre a minha vida: arreta-te, Satanás. E em todo o ensino das trevas alterados, a nossa resposta é aquela de Jesus em Mateus 4. Quando o diabo vir com qualquer ensino errado, a gente vai dizer: assim está escrito. E quando a gente se apropria da verdadeira palavra de Deus, irmãos, aí o dinamite de Deus vem sobre nós. Você tem áreas da sua vida que Deus está precisando trabalhar mais? Nessa noite, em nome de Jesus, deixa o dinamite de Deus explodir no teu coração. Deixa o dinamite de Deus explodir, porque não só explode para te destruir, explode para destruir tudo que é inimigo de Deus. E Deus vai reconstruir pelo poder dele coisas do nada, extraordinário na tua vida. Se não havia paz, vai haver paz. Se não havia adoração, vai haver adoração. Porque a única coisa que Deus espera de mim e de você, sabe o que é, irmãos? Deus espera de nós que creiamos com o nosso coração. Aleluia. Lá em Mateus 13, lá naquela parábola do semeador, o Senhor ensina, logo depois, que compete a nós crer com o coração, entender com o coração. Irmãos, para que esse dinamite exploda, para que esse dinamite realmente alcance morada em nós, nós precisamos crer com o nosso coração. Deixa eu te perguntar hoje aqui, como que vai o seu coração com relação a isso? Você tem lutado essa luta, dizendo: coração, fazendo como Davi, irmãos. Irmãos, isso é muito sério que eu estou falando para vocês. Sabe o que tem me incomodado nesses últimos tempos? Uma indiferença religiosa diabólica. E eu afirmo que é diabólica, irmão, porque, vou dizer uma coisa aqui, olha que interessante, irmão. O que mal uma igreja faz na vida de alguém? Me diz. A gente vem para cá e a gente enche a cara, né? Porque parece que é isso. Porque algumas pessoas criam uma hostilidade à Bíblia. Criam uma hostilidade. E eu digo, isso é fruto das trevas. Ora,
por informações intelectualizadas. Eu digo, irmãos, a gente não deve ridicularizar literatura nenhuma, nem aquelas que são inimigas ao nosso Evangelho. E por que alguns criam uma aversão às Escrituras? Eu tenho visto isso muitas vezes até nas novas gerações. Pessoas indiferentes ao que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz não é relevante. O que a Bíblia diz não é importante. Porque eu me basto, eu sei o que é. E eu fico vendo isso e eu quero te dizer, irmão, isso daqui é uma informação das trevas, neutralizando o teu coração, neutralizando a tua vida espiritual, te roubando a tua espiritualidade, te roubando o que Deus tem para você, te projetando numa vida carnal, mundana, humana, de um coração de carne desprovido de Deus. Agora, talvez alguns estejam pensando, pastor, mas dentro da igreja tem tanto defeito, tem tanto mau testemunho, e é verdade, irmãos, é verdade. É verdade, dentro da igreja tem mesmo. Infelizmente, a gente tem vivido um cristianismo ralo. Temos vivido, sim, maus testemunhos, pessoas que mentem descaradamente, e outras traem, outras... É verdade, mas eu quero te dizer, vem cá, e o que Jesus tem a ver com o irmão? Quem que morreu na cruz para te salvar? Quem que morreu na cruz para me salvar? Se existem alguns que fazem loucuras em nome de Deus, puxa, que pena. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem morreu por mim. Eu sei o que Ele espera de mim. E por que eu vou me permitir neutralizar a minha energia, o meu amor e a minha devoção por causa de alguns, ou de outros, ou quem sabe de uma grande maioria? Ó, querido irmão, creia com o seu coração. Eu tenho visto tantos crentes intelectualizados. Isso tem me causado um rebuliço dentro de mim. Você vai falar, a pessoa conhece, a pessoa brinca, ela fala, ela diz, ela ensina, ela tal, mas ela não vive aquilo. E eu quero te dizer, o que falta? Falta crer com o coração. O que é crer com o coração, pastor? Crer com o coração é esse que se entrega incondicionalmente às verdades de Deus. Crer com o coração é esse que diz, sim, Deus, teu filho merece a minha maior devoção. A tua palavra é o livro eterno que eu posso viver, nascer, crescer, trabalhar, estudar, conquistar e depois, por último, morrer confiante nela. Porque vale a pena. Oh, querido irmão, não se permita viver uma vida intelectualizada. Se muitos têm dado mau testemunho, se muitos têm pecado, se pastores têm roubado, se igrejas têm se desviado, não é novo isso desde a criação do homem. Creia com o seu coração e peça para que o Evangelho seja a palavra da tua vida e se entregue a ela, e o poder de Deus vai ser manifesto na sua e na minha vida. Oh, irmãos, o que está faltando nos nossos dias, na nossa igreja, é crentes que creem de todo o coração. E o que é crer de todo o coração? É se sacrificar, é se doar, é amar a Deus sobre tudo. Não fazendo barganhas, mas sabendo que quem crê de todo o coração é galardoado por Deus. Deus escolheu libertar poder transformador quando encontra uma alma que acredita de todo o coração. Ó, irmãos, talvez você não tenha visto o poder de Deus na sua vida. O que te falta é saber das Escrituras? Não, é crer com o coração. Esse é o gatilho de Deus. O gatilho de Deus que é acionado na nossa vida, na nossa espiritualidade. E é isso que faz a gente viver Cristo aonde a gente estiver, mesmo quando ninguém nos vê. Sabe por quê? Porque Ele sabe aquele que crê nele de todo o coração. Oh, irmãos, esqueçam as redes sociais, esqueçam sair na foto com alguém famoso, esqueça. Tudo isso é tolice, irmãos, tudo isso é tolice. A gente está vendo uma mudança de paradigma na nossa sociedade. Hoje faz parte a internet, o mundo social, o mundo digital, isso entrou para ficar. Mas olha, sabe o que pode acontecer qualquer hora, irmãos? Pode tudo mudar. Quem sabe numa grande guerra, domínios de nações, e você para mudar tudo. Eu digo, e aí? Não vai sair na foto do lado do pastor, né? Não vai sair na foto nos grandes... Que isso importa? Você tem saído na foto com Jesus Cristo todas as manhãs?
Todas as noites Ele é o seu tudo, a razão da tua vida. A palavra dEle é, então, irmão, você está crendo de todo o coração. E quem crê nele de todo o coração, que nem Maria Madalena, pode ter até 7 demônios, que eles batem em retirada e uma nova vida nasce naquela vida. Uma vida entregue às trevas. Um coração voltado à maldade que nem o de Paulo, que em nome de Deus fazia atrocidade, mas no dia que mesmo fazendo as coisas erradas, como fazia, mas ele queria fazer para o Criador. E no caminho de Damasco, na estrada de Damasco, quem se apresenta para ele? O Senhor. E ali Paulo aceita o Senhor de todo o coração. Oh, querido, um coração que realmente é voltado a Deus, o gatilho divino do poder explode dentro deles e não tem demônios, não tem sofismas, não tem intelectualidade, não tem nada que te separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque agora, aleluia, esse poder do Evangelho que um dia transformou o teu coração vai continuar transformando e as obras das trevas cairão por terra. E sabe o que acontece com esse coração que é acionado com esse gatilho poderoso? Só pelo fato de crer. E aqui olha como é lindo e misterioso isso, irmão. Por que Deus pede só para a gente crer? Só crer. É porque Ele quer fazer na gente, para que a glória seja só para Ele. E aí o que eu faço, pastor? Você faz isso agora. Sabe o que você faz? Você faz isso. Você adora. Aleluia. Porque assim como Deus é o galardoador do que crê, agora nós com o coração que realmente fomos abençoados e transformados, nos tornamos agora corações que adoram, porque agora a nossa adoração é o nosso presente, é o nosso fruto dos lábios, àquele que vive pelos séculos dos séculos. E quando nós realmente somos esses receptores do poder de Deus, algo novo acontece na nossa vida, porque a gente não aguenta mais ficar calado, e por isso que a gente adora, e por isso que a gente glorifica, e por isso que a gente engrandece. Ó, irmão, uma vida que não sabe adorar é uma vida que não sabe crer, é uma vida de ingrato. E o ingrato gera todo tipo de amnésia no coração com aquilo que Deus fez, com aquilo que Deus faz e com aquilo que Deus é. Pode ver, irmãos, o oposto da adoração é a não adoração, é a ingratidão, é a murmuração. Por essa razão, irmãos, não ligue, irmãos, não ligue se muitos ao nosso redor. Lembre-se de Lídia, aquela vendedora de púrpura, que enquanto ouvia Paulo pregando o quê? Pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus, Deus abriu o entendimento dela. Você nessa noite receba pela fé que Deus está abrindo o seu entendimento em nome de Jesus. E é isso que importa para a nossa vida, é entendermos segundo a cosmovisão de Deus, porque nós estamos numa peregrinação temporária para uma conquista eterna chamada céu dos céus, junto com o Senhor dos senhores. Aleluia! Não se importe, irmãos. É por isso que Silas e Paulo, lá em Atos 16, mesmo depois de sofrer por Cristo, ainda acha tempo para adorar. Por quê? Porque ele era alguém que tinha acreditado no Senhor de todo o coração. Quem crê em Deus de todo o coração, nada o impede, nada o detém, nada o para. Por quê? Porque o poder de Deus é sobre ele o tempo todo. Aleluias! Pastor, e quando a gente vive nesse conflito de cristãos que fazem a obra do anticristo? Ó, irmãos, não se preocupe. Naquela obra de Dostoiévski, quando ele fala sobre o anticristo, lembre-se disso, guarde isso no seu coração. Quem vive o cristianismo fazendo obra errada, está trabalhando para o anticristo. Mesmo tendo o nome de cristão, é um anticristão. Não ligue para ele. Siga o Senhor de todo o coração. Quero concluir agora dizendo: Deus tem todo o poder de construir o universo. Deus tem todo o poder de construir agora milhares de universos. Deus tem todo o poder pelo Evangelho de transformar o teu coração. Que áreas você precisa que Ele transforme? Não sou eu que vou transformar.
é o Evangelho de Jesus que vai te transformar. Apenas creia nele de todo o coração. Se humilhe diante de Deus. Não permita ser tirado a palavra de Deus da sua vida, nem alterada. Creia somente em Deus e creia nele de todo o coração. E diante disso, aquilo que a Bíblia diz, que o martelo de Deus, que é a palavra, que esmiuça a penha, penha é rocha, rochedo, pedra, saiba que pelo poder do Evangelho, do dinamite de Deus, pelo poder daquele que cria do nada, do ex nihilo, esse poder vai quebrar tudo que não possui de Deus na sua vida, desde que você se humilhar para Ele. Deus tem todo o poder de transformar vidas. Basta nós crermos de todo o coração e nos apropriarmos. Quero ilustrar aqui, ilustrar apenas, de uma forma muito linda, o porquê a igreja dos Atos dos Apóstolos era uma igreja extraordinária. Sabe por quê? Porque em tudo que eles faziam, tudo, se você for ler de Atos 6, versículo 2, versículo 4, versículo 7, Atos 8, versículo 5, versículo 7, Atos 13, versículos 5, 7, 12, 26, 48, 49, Atos 14, 3, 13, Atos 15, 35, 36, Atos 16, 31, 13, e assim vai. Você vai ver nessas menções que eu citei agora, que ali os apóstolos, eles faziam uma única coisa, e proclamava a palavra de Deus, e pregava a palavra de Deus, e a palavra de Deus era expandida, e a palavra de Deus era crida, e era por isso que aquela igreja era extraordinária. Por quê? Porque pregação do Evangelho, palavra de Deus, quando se une com corações que creem, corações que adoram, o poder divino, o gatilho divino é feito na nossa vida e não tem lugar para nada a não ser fazer como o salmista, lá no Salmo 19, do versículo de número 7 em diante. Eu quero ler para a gente encerrar. Como ele mesmo disse, olha só que coisa linda. O Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Aleluia! Em outras palavras, não sobra nada a não ser glorificar aquele que vive pelos séculos dos séculos e exaltar a Ele por essa palavra que é um poder extraordinário. O que você precisa que Deus faça na sua vida? Creia que é o Evangelho que vai gerar na tua vida. Humilhe-se diante de Deus. E Deus vai te dar as respostas. Amém, queridos? Eu quero que você agora feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu não sei como tem sido a sua vida, eu não sei como tem sido o seu caminhar, o seu viver, mas eu gostaria de te desafiar a uma nova perspectiva de vida. Qual é essa perspectiva de vida? Uma vida que adora a Deus. Ore agora a Deus dizendo: Senhor, tira o coração de pedra da minha vida. Dá um coração de carne. Derrama o teu Espírito, me atrai aos teus mandamentos. Me ajuda a me humilhar diante do Senhor, me ajuda a crer de todo o coração em Ti e me ajuda a ver esse gatilho divino sendo acionado quantas vezes precisar para a glória do Teu nome. Comece a orar. Eu não sei o que tem passado pela sua cabeça, quem sabe você tem pensado em desistir do Evangelho, em desistir dos caminhos de Deus. Quem sabe você tem passado por momentos difíceis na sua vida. Quem sabe você tem tentado enterrar o seu dom, não sei. Mas nessa hora, peça para Deus: muda o meu coração, Senhor. Tu que tens poder de mudar o coração, muda o meu coração. Tu que tens poder de fazer algo do nada, faça então algo do nada. Comece a se humilhar diante de Deus. E eu quero orar por todos vocês. Amado Deus, eu entrego a Tua palavra, a Tua igreja, Senhor. Palavra essa que não é minha, Senhor, palavra essa que é Tua.
E te digo, Senhor, guarda essa palavra no nosso coração, amplia e atrai-nos às tuas santas escrituras. Assim como o Senhor fez com essa igreja, que foi atingida pelo Evangelho, sem antes de ir nenhum apóstolo a ela. A tua palavra lá chegou e a tua palavra lá foi crida por muitos corações. Faça assim conosco também, Senhor. Se alguém aqui, Pai, que tem tido um coração de pedra, tenha misericórdia dessa vida, Senhor. Se há pessoas em nossa família, entre os nossos amigos, que têm essa dificuldade de crer, de confiar em Ti, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia dessa cidade de Ferraz e abençoa essa cidade, Pai. Tenha misericórdia do nosso estado e abençoa o nosso estado. Tenha misericórdia do nosso país e abençoa o nosso país. Faça algo extraordinário, Senhor, faça. Muda, Senhor, os corações, muda pelo poder da Tua palavra. Neutraliza toda obra do inferno que tenta tirar a Tua igreja da Tua palavra. Neutraliza, Senhor, neutraliza toda preguiça, tudo que não procede do Senhor. Dissipa, destrói pelo poder da Tua palavra. Se tem corações aqui que têm tido dificuldade de perdoar, de amar, têm tido dificuldade de ter esperança, ó Deus, muda os corações que precisam. Faça algo extraordinário. Amplie os corações dos Teus servos e derrama do Teu Espírito e una o nosso coração com o Teu coração, porque é isso que importa para nós, é escutar o rebumbar do Teu coração, é escutar o soar dos Teus batimentos e é receber do Teu Espírito. Abençoa essa igreja, abençoe as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes e tenha misericórdia dessa igreja, de cada alma e dessa cidade, em nome de Jesus. Amém, Pai.